Muitos casais entram no buraco, antes de te contar como a gente fez para sair, mas muitos casais entram no buraco porque eles exercem alguns papéis e esses papéis acabam tendo uma importância maior em uma área, Uma prioridade. uma prioridade maior em uma área e uma prioridade menor em outras. Vou citar. Eu aqui agora estou exercendo o papel host do podcast 1%. Quando a gente sair, eu vou estar exercendo o papel motorista, porque eu vou levar para casa. Não, pai, a gente vai lanchar, tu me Calma. prometeu. Pipito. Então, eu vou estar sendo... Eu vou exercer o papel marido. Seja a gente lanchando, seja a gente trocando ideia no carro, ali eu sou teu marido. Ok. E a gente acaba falando de negócio, né? Inevitável. É, na verdade. Mas beleza. Quando chegar em casa, possivelmente eu vou exercer o papel Pai. pai. E aí, aqui eu tô sendo 100%. Ok. Provavelmente eu vá exercer o papel pai 100%. 100%. Mas muita gente, e aconteceu comigo e com ela, a gente negligencia o papel mulher e marido na integralidade. Eu, pelo menos, é que eu assumo para todo mundo que está vendo, em 2014 eu não exerci o meu papel marido 100% como eu deveria exercer. Isso é o que eu chamo de teoria dos papéis. Eu uso um papel, eu desempenho um papel, isso eu já vi centenas de pessoas em crise me falar. Cara, eu consigo chegar na empresa e dar o gás, eu consigo chegar no escritório e dar o gás, eu consigo chegar Na academia e dar o na gás. academia e dar o gás. Eu já vi gente me falar assim, eu consigo chegar na academia de jiu-jitsu e dar o gás de lutador, mas eu não tô sendo um marido ou uma mulher como eu deveria ser. E o pior, tem consciência, mas não consegue colocar em prática. Porque, como tu bem diz, tá dormindo na relação, empurra com a barriga e faz com que o casamento, uma entidade extremamente espiritualizada, o casamento é uma entidade espiritualizada, a gente está tendo a oportunidade de viver esse lado, essa faceta do casamento agora, ele é tratado com desleixo, ele é tratado de qualquer forma. Miguel, Como que tu vê isso aí? o termo ignorância, ele vem de ignorar, né? O pessoal leva pro viés da burrice, né? Isso. É do desconhecer. Eu não conheço, eu ignoro Isso, aquilo ali. ignora aquilo. Eu acredito que... Eu vou chutar aqui. 80% dos casais ignoram o casamento. Ignoram o casamento. Ignoram conceitos, técnicas, ferramentas. Calma. Ignoram o casamento no sentido da teoria de papéis, né? Mas ignoram por não saber o que é o casamento. Ok. Se você perguntar agora para quem tá assistindo o que é o casamento, eles não sabem. Se perguntar agora qual é o significado do ritual do casamento, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem por que assinaram um acordo na frente de testemunhas. As pessoas não sabem por que fizeram um juramento na frente de testemunhas. Então, um casamento, ele nada mais é que uma sociedade com sentimento. Consentimento. Eu não estou falando De sentir. do sentir. Eu estou falando do consentir. Porque quando eu sinto, ele é meu. Quando eu consinto, é com outro. Eu estou consentindo. Cara, top isso aqui. Então, um casamento é um acordo, uma sociedade com consentimento. Eu e você. Você e eu. Então, tendo em vista que o casamento, ele é uma sociedade com sentimento, eu preciso entender quais são os teus valores. Eu preciso conhecer, não o Miguel da balada de 2002, que tinha cabelo, era roqueiro, tocava no contrabaixo, sacudia os corações, cheiroso, arrumado, Não fede lindo. nojo, não, né? Tá. Playboy, Tá filhinho de mamãe. Não é esse Miguel. Mas um Miguel que tem um valor segurança muito forte. Um Miguel que tem sonhos pro futuro coesos. O Miguel que é valoroso em determinados pontos e que é completamente diferente da Luciana. Esse Miguel
Então, quando eu entendo que o casamento ela é uma relação de sociedade com sentimento, eu preciso entender quem é o meu sócio. Quem é esse cara? Só que o que acontece? O teu padrão de casamento foi o que tu viveste lá na tua infância. O casamento de Miguel e Duda, que são os teus pais. O meu padrão de casamento foi o que eu vivi lá atrás. O casamento de Pedro e Jesus, que é o que eu conheci. Só que imagina, eu assinei um termo contigo, eu assinei um compromisso contigo. Não foi só bonito para estar na foto no vestido de noivo e bater aquela foto aqui, não. Não, aquilo ali é um termo. Só que muita gente ignora, não conhece aquilo ali. E quando vai para dentro de casa, namora o cara bonito, cheiroso, que leva para comer sushi, não reclama do preço, que fica dentro do carro beijando com o ar-condicionado ligado e não reclama da gasolina. Mas na hora que casa, vai para dentro de casa, né? Com um cara que tem um padrão de casamento que foi aprendido por Miguel e Duda, no teu caso. E tu casaste com uma mulher que tem um padrão de casamento aprendido pelo casamento de Pedro e Jesus. Como é que o casamento de Miguel e Luciana vai dar certo, sendo que quem está dentro de casa é Miguel, Duda, Pedro e Jesus? Não tem como. Não tem como. Então, acho que é o primeiro passo, Miguel, é entender o que de fato é o casamento. Porque, de fato, você já fez... Já está dando estratégia ou não? Não. Você tá fez a jura. Que a jura nada mais é do que o código de ética a ser seguido. Então, assim, eu acredito muito que parte do princípio de entender o que de fato é o casamento. Assim como no emagrecimento. Para eu alcançar o corpo dos meus sonhos, eu preciso saber o que é emagrecimento. O que é emagrecer. E qual o corpo que eu quero ter. Exatamente. Massa, show. E aqui a gente já começa a entrar num ponto importante, que é o quê? O poder de decidir. O poder de uma escolha. O poder de dizer assim, cara, eu quero uma história completamente diferente. Teve um momento da minha vida, quando a gente estava ali, que a gente já tinha voltado, já estava começando o processo de restauração, eu decidi romper com o modelo que eu tinha. Mas eu precisei de clareza para isso, né? Precisei acordar, precisei ler, precisei estudar sobre relação conjugal para poder romper com esse paradigma. E aí eu peço agora que o pessoal que está assistindo, como o teu podcast ele é um podcast profundo, que a galera que está assistindo agora dê um pause e escreva aí no papel qual é o modelo de casamento que você está seguindo e qual é o modelo de casamento de sucesso para você, porque são coisas distintas. São coisas distintas. Então eu precisei romper. Eu tomei uma decisão. Não sei se tu sabe, né? Decidir é cortar fora. Explica para eles. Decisão. Eu tenho uma incisão. Quando eu tenho uma incisão, eu corto dentro. Ok. Eu tenho um buraco na pele, eu vou fazer uma incisão, corto lá dentro. Okay. Uma circuncisão, que é muito falado na Bíblia, eu corto ao redor. Ao redor. E decisão eu corto fora. Decisão. Cisão. Abortar. Legal. Então eu tomei a decisão de que eu queria ter um casamento diferente. Então decisão é sobre o que você precisa cortar. É. Legal. Decisão. Quando tuas alunas decidem emagrecer, elas cortam fora padrões de comportamentos que vêm se perpetuando ao longo da espécie, ao longo da vida dela. Elas decidem que elas querem uma nova vida, uma nova forma de encarar o próprio corpo e tal. Ok. E elas passam elas tomam esse primeiro passo, elas tomam essa decisão. Tá bom. E no lugar que abre esse espaço, o que elas fazem? Elas implantam hábitos novos. Ok. Elas implantam o hábito, no teu caso, a tua comunidade, comer melhor, treinar todo dia. Ou seja, elas rompem com aquilo que estavam prejudicando elas, que no caso era comer gordura. Abrem o espaço álcool, na elas vida. Elas botam isso fora e pegam outros hábitos. Abrem o espaço na vida e aí inserem hábitos novos. Ok, tá bom. Então, quando a gente estava em crise conjugal, eu decidi, mas antes de tudo, Luciana, decidi que eu queria um padrão de comportamento novo. Para ter uma relação nova, eu decidi que eu queria viver coisas novas entre eu e eu mesmo. Show. Foi entre mim e mim mesmo a conversa. Ok. Eu parei e vi assim, cara,
tá acontecendo muita treta na minha vida. Então eu preciso, antes de corrigir minha relação conjugal, eu preciso me corrigir. Só que eu fiz esse processo em paralelo. Se a gente trouxer isso pra psicologia, posso? Pronto, é isso aí que eu quero. Se a gente trouxer isso pra psicologia, a gente precisa entender o seguinte, Miguel. O ambiente, ele modifica o meu comportamento. Skinner. Certo? Estudou. Exatamente. O ambiente, ele modifica o meu comportamento. Mas eu também sou um ambiente. Pô, legal. Então, o ambiente, ele modifica o meu comportamento e eu modifico o ambiente. É por isso que tem as teorias dos papéis. Tu tá aqui comigo hoje, nesse estúdio, teu diretor tá bem ali sentado, na pose, tu tá assumindo o Miguel Rust. Eu sou aqui a tua convidada. Quando chegar dentro do carro, tu é o Miguel marido. Quando chegar em casa, tu é o Miguel pai. O ambiente, ele modifica o Miguel. Pô, legal. Só que o Miguel, ele também é um ambiente. Então, as coisas, elas só mudam, Miguel, quando eu mudo. E aí é interessante quando tu tem esse diálogo interno. Espera aí, deixa eu ver aqui. O que que eu preciso melhorar em mim para que eu possa melhorar pro outro?